Fala galera, Igor Oliveira aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente está fazendo uma entrevista com eles, que foram um dos responsáveis por esse canal aqui existir. Estamos aqui com o pessoal do Código Fonte TV. Se apresenta aí, galera. E aí, pessoal, eu sou o Gabriel Frois. E eu sou a Vanessa Weber. E nós somos os CDFs lá do CDF TV. Então, eu acho que eles nem precisavam se apresentar, porque provavelmente todo mundo que assiste esse canal aqui já conhece essa dupla aqui, né? Mas eu queria agradecer por vocês me receberem aqui nos estúdios do Código Fonte TV. Muito obrigado. Estúdios no plural, olha que legal. É porque a gente usa a sala também, o escritório e aqui. É isso. Na entrevista de hoje eu quero que eles falem um pouquinho do lado empreendedor deles, porque afinal nesse canal aqui a gente fala de programação e empreendedorismo. Dessa vez não vamos falar de Canadá, não. Então, beleza, a gente sempre vê vocês programando lá no canal de vocês, então a gente sabe desse lado programador, mas vocês não falam tanto assim do lado empreendedor de vocês. Vocês que têm empresas, né? Sempre tiveram empresas. Então, eu queria saber um pouquinho como que foi esse início, como que vocês começaram a empreender, como que foi essa decisão. Nossa, muito legal. A gente gosta pra caramba de falar sobre empreendedorismo, né? Realmente, a gente não fala tanto lá no nosso canal. Falamos lá sobre finanças, né? Algumas coisas assim. Contar um pouquinho dessas histórias. Mas prazer estar aqui no seu canal, no nosso estúdio. E, cara, o que a gente pode falar, acho que a gente pode começar lá de trás, né? Bom, vamos lá. Começar, né? A nossa empresa, na verdade, surgiu por uma necessidade, porque o Gabriel conseguiu um emprego que era PJ. Para quem não sabe aí, é trabalhar através de pessoa jurídica, então através de uma empresa. E daí que surgiu a nossa empresa. Então ela, na verdade, surgiu para começar a trabalhar no mercado, né? E depois de um tempo é que a gente passou a aproveitar essa empresa que já existia e trabalhar com a parte de desenvolvimento web, que aí a gente realmente montou o escritório e passou a utilizar. Mas aí vamos um pouquinho mais devagar. Ele já quer roubar meu microfone, gente? Mas olha só, mas antes disso, antes de conhecer a Vanessa, antes de montar a empresa, eu já tinha a minha veia empreendedora aí, porque eu já contei em algumas vezes lá no meu canal, mas conto aqui para vocês, eu saí de casa com 15 anos e tive que me virar fazendo várias coisas. Trabalhei em McDonald's, trabalhei em gráfica, trabalhei em vários lugares, mas sempre tentava ter o meu próprio negócio. E a minha primeira coisa que eu fiz na minha vida para conseguir ganhar dinheiro foi alugar vaporeto. Vaporeto. Sim. Que era aquela máquina que limpava carpete, azulejo, maravilhosa, nem sei se vende mais. E na época a máquina era cara, ela não era muito barata. E é engraçado que a minha linha de raciocínio foi assim, ao invés de eu não comprar, eu sei que muitas pessoas não vão ter condição de comprar. Então, se eu comprar uma e alugar, eu acho que a probabilidade das pessoas quererem usar é maior. E aí eu fiz isso. Meu bisavô, na época, eu implorei para ele lá e ele fez um crediário nas Casas Bahia. Mas eu que pagava a mensalidade. E eu cheguei a ter 2 aparelhos, mas comecei com um e fui colocar um anúncio lá no jornal aqui da minha cidade e as pessoas começaram a ligar. E eu ia na casa das pessoas, eu não limpava, eu só ensinava elas a utilizar, alugava a diária e no dia seguinte pegava, limpava o aparelho e ia fazendo isso. Então foi a minha primeira fonte de renda. E eu acho que ali, naquele iniciozinho, eu aprendi muita coisa que eu levo para a minha vida até hoje. Então, a gente não tem uma mega empresa, mas com certeza, se eu tivesse uma empresa maior, muitas lições eu aprendi ali. Então, foi experimentando. Então, quando a gente decidiu montar a nossa empresa para realmente atuar no mercado, captar cliente, atender cliente, tudo, mal ou bem a gente já tinha, né, a Vanessa também já teve negócios próprios. Eu comecei... Deixa eu terminar aqui. Não, deixa eu terminar. E ela já teve negócios próprios e quando a gente decidiu realmente atuar junto, a gente, mal ou bem, essas experiências, essas histórias, a gente vai levando com a gente. Por isso que eu digo que
que nós somos frutos da nossa própria experiência, né? Das nossas histórias, assim, e isso a gente leva para a vida inteira, né? Eu nunca mais vou esquecer de Vaporetto, né? Ah, que legal. Então o lado empreendedor acabou vindo antes da programação até, né? Foi, exatamente. E aí, quando a gente se conheceu no segundo grau, começamos a namorar, o segundo grau técnico de informática, né? Eu já até programava já. E logo depois, quando a gente entrou na faculdade, a gente casou, montamos a empresa, casamos. E depois de um tempo a gente quis montar realmente a empresa para atuar no mercado, né? E aí que começou a dificuldade, porque a gente não tinha experiência realmente de administrar uma empresa, né? A parte burocrática, principalmente aqui no país, é muito complicada. Qualquer deslizezinho ou alguma coisa errada que você faça, você está devendo ao fisco. Então, a parte contábil é muito complexa. Hoje em dia, a Vanessa é a minha financeira, pessoal e profissional. Então, ela toma conta de tudo. E até onde eu sei, a gente está bem, né? Não sei. Vamos mudar de assunto, né? Não. Só para fazer um adendo, né? Já que o Gabriel contou a primeira experiência dele com Vaporetto, acho que a minha primeira experiência empreendedora consegue ser ainda um pouco pior, porque eu vendia sacolé, gente. Irado. Viu só? Então foi a minha primeira experiência. E também, assim como ele teve um avô que financiou, eu tive meu pai que financiou o primeiro suco e a primeira leva de coisas para eu poder fazer. Mas mesmo sendo meio que uma brincadeira de criança... O meu capital de risco, cara, meu bisavô, eu banquei, eu paguei. Aqui, eu só não devolvi o capital inicial. Talvez eu tenha devolvido em sacolés, mas... Devolveu mercadoria. Exatamente, mas depois ele nunca mais financiou. O dinheiro que entrava, eu comprava. Então, assim, eu fazia tudo direitinho, viu? Então, podia ser uma brincadeira de criança, mas, bem ou mal, já trazia aí um lado empreendedor também. Que no início de carreira, eu confesso que nem pensava. Não era uma coisa que eu tinha em mente, assim... Não tinha essa visão de, nossa, eu quero ter o meu próprio negócio, eu vou trabalhar por conta. Não tinha muito isso. Eu sempre pensei muito voltado para ir para o mercado. E acabou acontecendo dessa oportunidade. A gente decidiu apostar. E na época eu estava trabalhando num lugar, saí de lá e caí dentro da nossa empresa. E dali foi super legal. A partir dali começou a crescer. Muita dedicação, é óbvio. Acho que você também trabalha por conta própria, sabe como é que é. Rola aquela impressão de que às vezes as pessoas têm, ter o meu próprio negócio, nossa, vai ser super legal, é super tranquilo. Mentira. Essa acho que é a maior mentira que as pessoas acreditam, né? De que você vai trabalhar menos, que você vai fazer seu horário. Sim, você vai fazer seu horário, mas provavelmente ele vai ser muito maior do que apenas as 8 horas normais. Né? Então tem esse outro lado da moeda que às vezes as pessoas têm uma falsa impressão. Mas começou daí, né? Então a gente apostou na nossa empresa, começou a pegar os clientes, sempre tentou trabalhar o mais correto possível. Então, a partir do momento que a gente conseguiu um cliente, como nós somos de uma cidade pequena, então o boca a boca acaba sendo muito importante. Então, pra gente foi um grande diferencial. A gente pegou um cliente de moda e dali vieram surgindo outros clientes e a gente passou um bom tempo trabalhando nessa área aqui em Petrópolis, que era um polo de moda considerável, né? Pô, que legal. E talvez o que o pessoal esteja se perguntando é como que foi esse processo de pegar o primeiro cliente? Vamos lá. O primeiro cliente surgiu... O Gabriel, antes de trabalhar no Rio e tudo, ele trabalhava numa loja que vende peças, né, ferragens. Só que ele desenvolvia o sistema de e-commerce. Então, ele que fez essa parte. Depois o Gabriel conta mais detalhes. Mas a partir desse e-commerce que ele fez, é que esse cliente de moda chegou na gente. Acho que até por indicação do próprio pessoal. E na época, eu ainda estava no trabalho, o Gabriel também estava no outro, mas a gente apostou. Falou, poxa, vamos tentar. Então a gente marcou uma reunião, Trabalhava no Rio e fazia faculdade, detalhe, né? Então a gente é um pouco maluco também, né? Rola disso. Vamos deixar bem claro aqui pra todo mundo. Tem que ser um pouco maluco pra tem que ser, exatamente. E nessa época a gente era casado, então já tinha toda uma responsabilidade de casa, de contas e tudo mais. Então tinha que fazer dar certo. Mas aí esse primeiro cliente veio por indicação
E a gente atendeu direitinho. Então, a primeira reunião, o Gabriel saiu um pouco mais cedo do trabalho. Nós marcamos, 6 horas da tarde a reunião, conversamos. E a partir dali, depois, eu fui tocando. Eu sempre gostei muito de fazer essa parte esse intermédio de cliente. Então, fazer a parte de análise é uma coisa que eu sempre gostei bastante. Então, eu sempre cuidei muito dessa parte na empresa. Deixa eu puxar um pouquinho o saco dela. Faz muito bem essa parte, faz muito bem a parte de propostas. Então, eu acho que um dos diferenciais nossos na época, por ser uma cidade pequena, a gente fazia a proposta exatamente como o cliente gostaria de ver. Então, nada de proposta padronizada, nada disso. A gente tinha o cuidado de ir no cliente, conversar pra caramba com o cara saber exatamente o que ele queria. A gente preparava do jeito que ele imaginou, claro, fazendo as adaptações necessárias. Eu acho que isso aí é imbatível para conseguir um cliente, entendeu? É você, primeiro, responder rápido, né, às solicitações. Tem muita gente que pede 1 mês, 2 meses. A gente fazia tudo personalizado, muito caprichado. Eu acho que isso aí foi um determinante, né, para a gente ir conseguir clientes rapidamente. Assim, acho que foi rápido, né? Eu também acredito que tenha sido rápido, porque aí, a partir desse primeiro cliente que a gente conquistou, logo em seguida ele já, o pessoal fez, e aí a gente conseguiu, naquele mesmo meio, vários clientes. Então, a nossa empresa, assim, o início da nossa empresa foi muito a partir daí. E foi o que o Gabriel falou, eu costumo brincar, eu falo com ele que a gente forma uma boa dupla. Porque aí o Gabriel, às vezes, pegava muito na parte técnica, então quem fazia... O Gabriel tinha um framework próprio, gente, olha só, ele desenvolveu. Então eu sou expert, exatamente, eu sou expert no framework do Gabriel. Mas dali a gente conseguiu crescer nessa área. Então cada um meio que dividindo o trabalho, porque como nós somos uma empresa pequena, né, até hoje ainda somos uma empresa pequena, a gente precisa dar conta de fazer todos os papéis dentro da empresa. Então, isso foi importante pra gente. Cada um focar no que gosta bastante de fazer e tentar fazer o melhor possível, né? Não, já vou ultrapassar aí. Se, por exemplo, sei lá, eu sou back-end. Eu sou programador back-end também. E se a gente fizesse a mesma coisa, a gente não ia sair do lugar. Exatamente. A gente não ia sair do lugar. Então, a gente tem que dividir a tarefa e cada um foi meio que automaticamente, né, pegando os espaços em que se sentia mais confortável dentro da empresa. E acabou que a gente conseguiu, de alguma forma, fazer isso de uma forma harmônica, né? Então, assim, não dá conflito no casamento, né? Essas coisas. E cada um pegou o seu espaço na empresa e a gente acabou se dando bem com isso, né? Eu acho que isso é muito interessante, essa história de vocês, porque combina exatamente com o que eu falo muito aqui no canal. Primeiro que, principalmente para quem é freelancer, tá? Eu acho que tem muita gente que é freelancer que não se enxerga como empreendedor. E eu acho que é primordial que se enxergue, que você vai ter que fazer outras coisas que sejam que não sejam só o código. Então você vai ter que ver o lance de proposta, você vai ter que ver o lance financeiro da tua empresa, ter uma saúde financeira para os momentos de baixa, né, que você não consegue cliente, ter esse relacionamento bom com os clientes até para virem novos clientes, e principalmente o que eu acho mais importante e mais interessante da história de vocês é que vocês focaram no nicho. E quando você faz isso, você não perde tanto tempo tentando reinventar a roda, né? Você mesmo tinha um framework e aquele framework você ia poder utilizar com vários clientes. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, em cobrar por hora e eu acho isso um pouco esquisito, porque eu tenho essa cabeça de montar um framework, tentar buscar projetos que sejam parecidos, então me parece que se eu cobro por hora, a primeira vez que eu estou criando aquilo vai ser a mais difícil, eu vou demorar mais, eu vou cobrar mais do primeiro cliente, vou ter um produto pior, e depois os próximos clientes vão ter só benefício, porque tem um projeto quase pronto, e eu acho isso super estranho. Então, a história de vocês mostra que é interessante você direcionar, né? E assim você vai ter mais energia para crescer ali dentro daquele mercado. É verdade. O que você falou das horas, né? Realmente é uma coisa interessante, o seu ponto de vista.
E é difícil, né? Que as pessoas ficam, nossa, mas como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar por hora. Claro que, assim, o cobrar por hora é um parâmetro que a gente utiliza. Mas é muito difícil você conseguir mensurar exatamente quantas horas você vai levar para um determinado projeto. Eu erro toda vez. É muito difícil, entendeu? Porque você, às vezes, vai se encontrar no empecilho técnico ou no empecilho por conta do cliente, alguma regra de negócio. Então, é difícil você mensurar isso. E tem um negócio também, você vai calcular custos. Não, insere ali os seus custos fixos, não sei o quê. Cara, se você insere calcular a sua hora de trabalho, você vai do cafezinho ao papel higiênico, como é que você calcula isso, entendeu? Exatamente. Então, é uma coisa complexa pra caramba. Eu acho que para calcular por hora, você tem que ter um histórico muito grande já, para você ter uma base, né, porque você com uma certa experiência, você já sabe, pô, eu já fiz isso várias vezes, eu sei quanto tempo leva. Agora, para começar, quando a gente pegou o primeiro cliente, só para dar mais uma enfatizada nisso, a gente nem cobrou tanto, porque a nossa ideia era o seguinte, olha, a gente está começando agora, a gente tem outras empresas no mercado, então se essa empresa deu oportunidade para a gente, vamos atender ela 100%. A gente só tem um cliente, então vamos atender ela como se a gente trabalhasse para eles realmente full time. E a gente não cobrou muito, a gente pediu um pouco mais de tempo, foi o tempo para desenvolver o framework, porque a gente já tinha essa ideia de pegar esse nicho, e foi o que a gente fez, a gente focou. Então, o cara pedia reunião, a gente ia, o cara pedia mudança, a gente mudava. Então, a gente não tinha nenhuma restrição enquanto o cliente. O que eu falei com a Vanessa na época era assim, olha, não tem que pensar no retorno financeiro, a gente tem que investir o nosso tempo, que a gente trabalhava cada um ainda no seu emprego, e fazia faculdade, a gente não tinha ainda muito tempo, mas assim, é o tempo que a gente tem que investir nesse primeiro aqui. E aí a gente vai ganhando um portfólio, tem que saber dar o tempo ao tempo, né? As coisas para quem se dedica, as coisas acontecem, então tem que saber esperar um pouco e o retorno em algum momento vai vir, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona o negócio. Verdade. Nossa, adorei ouvir essa história, muito legal. E assim, principalmente para quem está começando, né? Eu acho que é interessante você perceber que mesmo quem tem mais experiência, quem está há anos no mercado, às vezes se enrola ali com o cálculo da hora. Então, se você está passando por isso, é normal, tá? Não se preocupa. Fique tranquilo. E principalmente o lance que você falou dos custos, eu acho que é mais difícil ainda quando você é freela e você trabalha de casa e mistura os custos, porque eu acho que esse modelo a gente vê muito de consultoria, né? Mas a consultoria, ela de fato vive vendendo a hora ali, tem todos os cálculos, tem pessoas preparadas só para fazer esses cálculos, e às vezes quando você está chegando no mercado que você não tem muita noção do que é empreender, você está simplesmente vendendo ali o seu trabalho, é difícil você chegar é realmente difícil você chegar a esse cálculo. Eu quero fazer agora então o link com esse lance do home office, né? Como é que é para vocês então trabalhar de casa e misturar a vida pessoal com a vida empresarial? Como é que é isso? É uma loucura. Now the world don't move to the beat of just one drum. Pronto, pode acabar aqui Pode. a pergunta, inclusive, gente, é uma loucura. Eu responderia exatamente a mesma coisa. Vamos lá, a gente tem aqui o nosso home office lá, que é até onde a gente grava normalmente, então o pessoal que acompanha lá a gente no Código Fonte já conhece. A gente já falou em alguns vídeos sobre alguns mitos e verdades do que o pessoal acha que acontece, do que realmente acontece. E o que realmente acontece é que é difícil de você conseguir separar. Então, claro, é maravilhoso você não perder tempo de trânsito, de deslocamento, isso é muito bom. Ajuda a saúde mental, né, e a qualidade de vida, a produtividade. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele problema de não se desligar, né? Então, isso é uma coisa que a gente, que já trabalha há alguns anos aí no home office, tenta tomar muito cuidado para realmente ter uma hora de desligar. Olha, não, agora nós estamos em casa, vamos parar de falar de trabalho, vamos parar de trabalhar. Senão a mente não para em momento algum. Então esse é um cuidado que a gente tenta ter e que a gente tenta impor regras e que a gente quebra as regras também, né, Gabriel? O home office é muito legal pra gente aqui. Tem uma pitada aí do que talvez você não tenha lá no seu, que são crianças, né, gente? Então a gente ainda tem esse adendo aí. E por isso é importante pra gente ter um local separado. Então a gente realmente tem um quarto, um cômodo na casa, que é o nosso home office, onde a gente fecha a porta e tenta manter isolado. Então, esse lado aí é uma dica que a gente sempre dá. Para você trabalhar no home office, é interessante você ter o seu cantinho. Não precisa ser aí um espaço todo reservado, mas ao menos um cantinho onde você realmente veja que ali é o seu local de produzir. Então, essa é uma dica que eu sempre dou aí com relação ao home office.
Vou passar aqui o microfone para o meu digníssimo falar também. Não, uma outra coisa também que acontece é justamente a pessoa conseguir se desligar, saber realmente que é o momento de trabalho mas mesmo estando em casa, né? Então, por isso que, para mim particularmente, a gente estava até conversando antes, eu não conseguiria trabalhar num home office que tivesse cara de quarto, entendeu? Então, pinta uma parede, faz uma coisinha diferente, bota uma luz diferente, como se fosse uma empresa mesmo, sabe? A gente, no nosso caso, a gente ficou muitos anos com móveis mesmo de empresa, de escritório, aí depois fizemos lá os móveis sob medida, mas sempre pensando nisso. O ambiente tem que cheirar a empresa, entendeu? Pelo menos para mim. Claro que não adianta, né? Às vezes tá na hora do almoço, vai vir cheiro de comida. Vem. Mas o importante é ter um ambiente realmente, como a Vanessa falou, um ambiente que tenha cara de empresa, porque eu não conseguiria, sabe, sei lá, abrir um laptop numa rede, ou trabalhar, produzir, não consigo. Eu preciso de um ambiente mesmo corporativo, né, para conseguir produzir. Isso envolve tudo, você sai do quarto de pijama, já vai trabalhar. Eu não. Eu para conseguir produzir, eu não consigo produzir de short, de camiseta, não. Eu tenho que me vestir como se estivesse na empresa mesmo. Não boto camisa de botão, não, mas uso camisa polo, um sapato, calça jeans. É o meu jeito de saber que... Ele chega arrumadinho no escritório, gente. Parece até que ele vai realmente de empresa, banhozinho tomado, perfume, todo bonitinho, viu? Então, é o meu jeito de virar a chave e falar assim, agora é a hora de trabalhar, entendeu? Da mesma forma, quando eu paro de trabalhar, não. Tira, bota um pijama, bota uma outra roupa. Pra saber também que não tá mais trabalhando. Aí fecha a porta do escritório, acabou. Então é uma coisa muito mental, sabe? Mas para mim ajuda a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, porque já fiz muito ao contrário também, de não ter horário, e isso com o tempo afeta mentalmente, diminui a qualidade de vida, mesmo estando no home office. E não sei, cada um é cada um, né? Provavelmente cada um vai ter a maneira que se adapta mais e às vezes isso vai mudar com o tempo também, né? Às vezes hoje para você se adapta mais com algo mais livre, trabalhando ali da cama mesmo, ou até para um projeto funciona mais assim, e com o tempo você vê que não, você vai mais produtivo se você realmente ligar essa chave aí. Rapidinho, com relação à roupa, eu não trabalho de pijama também não consigo, mas a minha roupa tá ali, ó, entendeu? É quase isso, eu fico de moletom, praticamente, então assim, conforto sobretudo. Então é moletom, é uma roupa de ginástica, entendeu? Então é por aí, chinela havaiana, tênis, é só assim, tá? Eu não chego de salto e tailleur pra trabalhar, não. Mas com relação ao horário, eu durante muito tempo, hoje a gente tem filhos, né? Então a gente tem até que conciliar o home office com o horário de colégio, então hoje a gente não consegue flexibilizar muito o nosso horário. Mas, por exemplo, eu produzo melhor à noite. Então, enquanto a gente não tinha filho, o meu horário normalmente era mais pro noturno. Então, eu dormia até um pouquinho mais tarde, começava a trabalhar lá pelas 10 da manhã e trabalhava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, 3 horas. E assim... E isso, para mim, era mais produtivo. Então, eu tinha essa flexibilidade nesse sentido, né? De poder fazer o meu horário. Hoje em dia, infelizmente, com crianças, a gente tem que trabalhar naquele horário mais fixo mesmo, né? A gente trabalha no horário escolar. Isso, exatamente. E outra coisa engraçada, uma característica do nosso home office, né? Ele, principalmente nessa época, né? Ele funcionava quase que 24 horas, né? Porque o Gabriel é muito diurno. Então, ele, várias vezes, acordava às 6 da manhã e ia pro computador. E eu ficava no computador até às 3 da manhã, entendeu? Então, a gente se desencontrava. O escritório quase não fecha, né? Não, é 24 horas quase. Eu acho que talvez seja normal para quem é programador e é casado, porque eu também eu sou noturno, eu fico a madrugada inteira. Na verdade, agora eu acho que é melhor eu mudar, porque eu já não tô sendo mais produtivo nesse horário não, mas eu sempre fiz isso e é isso. Eu vou dormir na hora que minha esposa acorda, na hora que ela chega eu começo a trabalhar e fica esse... Desencontro de horários, né? De horários, Verdade, acontece, gente. Com a gente também era assim. Hoje em dia que não, as crianças vieram botar regra nos nossos horários, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Então, galera, eu acho que é isso aí. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, tem mais 1 milhão de perguntas que eu gostaria de fazer, só que esse vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que depois a gente faz alguma coisa remoto, talvez. Eu queria agradecer a vocês, então, muito obrigado pelo convite de estar aqui e por aceitarem participar aqui do meu pequenino canal. Muito obrigado. Olha, nós que agradecemos, é um prazer
prazer poder estar aqui conversando com você, estar recebendo você aqui nos nossos estúdios. Um só. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Realmente, galera, se tiver mais perguntas, tudo mais, deixa, a gente faz alguma coisa, mesmo você lá no Canadá e a gente aqui em Petrópolis, a gente se conversa, a tecnologia nos permite. Então, muito obrigada e muito obrigada a vocês aí por acompanhar a gente aqui e lá também. E não sei se vai sair agora, depois, antes, já saiu, mas vai ter um vídeo meu também lá no canal Código Fonte. Então, não deixa de se inscrever no canal deles e clicar no sininho para receber a notificação, não só do meu vídeo, claro, mas de todos os vídeos, tá? E acho que é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço aí para vocês que estão assistindo a gente. E, cara, outras oportunidades que a gente tiver também de gravar junto. Prazer te conhecer. A gente se conheceu lá na Campus Party, né? Prazer conhecer você, receber Prazer você meu. aqui. E quem sabe um dia a gente grava lá no Canadá, hein? Pô, ó, o convite tá feito, hein? Aí. Vamos lá. O convite tá feitíssimo. Obrigado. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.